Existe algum tema que raríssimas vezes não foi cobrado em provas para ingresso na carreira do Ministério Público Estadual? Em outras palavras, existe algum tema rotineiramente cobrado em primeira, em segunda, em terceira fase do concurso para ingresso na carreira de promotor e promotora de justiça? Pois bem, a vida é um direito fundamental da pessoa humana. Está lá no caput do artigo 5º. Além disso, esse mesmo artigo 5º, inciso 38, traz o Tribunal do Júri como sendo competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. E mais, o artigo 129, inciso 1º, estipula que o Ministério Público é o titular privativo da ação penal. Portanto, o papel do promotor e da promotora de justiça no Tribunal do Júri é fundamental, tanto na fase investigativa, quanto ao oferecer a denúncia, ao participar da instrução probatória, enfim, todo aquele rito que vocês estudam cotidianamente em processo penal. Ao final da primeira fase, judicium accusationis, o promotor de justiça, a promotora de justiça, poderá pedir a desclassificação, a absolvição sumária, a impronúncia e a pronúncia. Isto porque o promotor, a promotora de justiça no processo penal é uma parte imparcial e não um mero acusador. Pois bem, dependendo do resultado desta primeira fase do rito escalonado do júri, inicia-se a segunda fase, que é a formação do conselho de sentença, o sorteio de jurados, a possibilidade do Ministério Público recusar, depois da defesa, 3 jurados imotivadamente, depois a instrução probatória no plenário, com a oitiva de testemunhas, vítimas, peritos, leitura de peças. Ao final dessa instrução no plenário, inicia-se a fase dos debates, em que o promotor, a promotora de justiça, falará diretamente aos 7 jurados, expondo os elementos de prova que a torna convicto ou convicta a respeito se o sujeito cometeu o crime, qual seria o crime, se tem qualificadora, se não cometeu o crime, se há algum tipo de excludente, alguma causa de diminuição de pena, como o privilégio, por exemplo. Depois a defesa, facultativamente o Ministério Público pode voltar à réplica. Se isso acontecer, obrigatoriamente a defesa haverá de voltar para a tréplica. E depois disso, a fase fundamental, que é a quesitação. Muita adrenalina. Afinal de contas, as 7 pessoas do povo que formam o conselho de sentença naquele julgamento decidirão por maioria se acolhem ou não a tese do Ministério Público, da defesa técnica, do próprio réu na sua autodefesa. E sempre é uma adrenalina, voto por voto. Quando fica 3-3, o 7º voto é adrenalina. Pois bem, mas por que efetivamente esse tema é tão cobrado em concurso público? Primeiramente, o crime de homicídio é comumente explicado quando estudamos direito penal, a parte geral. Qualquer tipo de exemplo para facilitar a compreensão se dá por meio do crime de homicídio. X matou o Y, Técio matou o Melville. Além disso, o rito do júri, que eu resumi bem sucintamente para vocês nessa oportunidade, é cheio de diferenças, minúcias, formalidades que diferem do rito ordinário, sumário. Querem ver um exemplo bem interessante dessa diferenciação? No rito do júri, existe uma hipótese em que a defesa técnica fala antes do Ministério Público. Sempre é uma raridade no sistema de justiça criminal a defesa falar antes do promotor. Qual que é essa situação? A recusa imotivada. Quando o juiz sorteia o nome do jurado lá no plenário, o jurado se apresenta, levanta a mão, o juiz passa a palavra para o defensor técnico, que poderá recusar imotivadamente esse jurado. Se não recusar, o juiz dá a palavra ao Ministério Público. Isso por 3 vezes. Ou seja, existe a possibilidade de 3 recusas peremptórias, imotivadas. Primeiro fala a defesa e depois fala o Ministério Público. Essa regrinha é de ouro, porque é a exceção das exceções. Tome cuidado, o rito do júri tem várias situações que o diferem dos demais ritos previstos no processo penal. Além disso, vários assuntos estão há anos em discussão nos tribunais superiores. Querem ver alguns exemplos? Indúbio pro réu ou indúbio pro società na fase de pronúncia? Por quê?
O MP pode recorrer de uma sentença absolutória do Tribunal do Júri? Ora, a votação é sigilosa. Ninguém sabe por que o jurado absolveu aquele réu. O Ministério Público pode recorrer? De acordo com o artigo 593 do Código de Processo Penal, sim. Porém, há anos existe seríssima discussão nos tribunais superiores a respeito dessa possibilidade. E se a defesa técnica ou alguém sustentar a legítima defesa da honra no plenário do júri? O que acontece? Pode? Não pode? Se não puder, qual a consequência? Como alegar? É cabível a utilização da vida pregressa do réu e da vítima no plenário do júri? Todos esses temas estão em discussão nos tribunais superiores há algum tempo. Alguns deles se referem a limitações argumentativas. E daí vem a grande discussão. A plenitude de defesa é realmente plena? Não existe limites para que o réu seja defendido no plenário do júri? Algumas das situações em discussão no Supremo Tribunal Federal, principalmente, representam sim algumas limitações a essa plenitude de defesa. Além de tudo isso, o homicídio é o crime por excelência, é o crime dos crimes. Portanto, todo tipo de homicídio, o crime doloso contra a vida, comumente julgado nos tribunais do júri pelo Brasil, 99% das vezes é o homicídio. Gera muita repercussão, gera medo, repercussão midiática e social negativa. A coletividade se sente agredida com o sangue da vítima escorrendo logo ali. Justamente por isso, há uma atenção especial de toda a coletividade, o que inclui, evidentemente, as mídias com relação aos julgamentos pelo Tribunal do Júri, pelo Conselho de Sentença. Por conta de tudo isso, este tema é rotineiramente cobrado em provas para ingresso na carreira do MP, seja na primeira, seja na segunda, seja na prova oral. Aliás, alguns concursos pelo Brasil prevêem a quarta fase, que seria a prova de tribuna, um júri simulado. Aliás, o Conselho Nacional do Ministério Público tem um projeto de resolução em que as bancas examinadoras estariam obrigadas a realizar essa quarta fase, o júri simulado, a prova de tribuna. Por enquanto não há, mas há um projeto. E por fim, e aí? Como se estuda para um plenário do júri? Pois bem, eu já tenho por volta de 800 plenários do júri realizados. Há 8 anos eu sou promotor do júri aqui na comarca de Cascavel, interior do estado do Paraná. Então, sobre isso, obviamente que eu falarei pouco. Depois que você for aprovado ou aprovada, nós conversaremos mais e eu te darei algumas dicas valiosas, algumas sugestões bem bacanas para você estudar e realizar o plenário do júri. Mas por hora, se atente aos laudos. Pegue os laudos técnicos firmados por experts na área, laudo cadavérico, laudo de lesão corporal, laudo de exame de local, todo tipo de laudo, e leia com atenção. O corpo da vítima diz muito sobre como foi o crime. As provas testemunhais, ou melhor, as provas orais, informante, testemunha, são extremamente relevantes e hoje em dia são captadas via áudio e vídeo. Portanto, além de escutar o conteúdo, o que a pessoa está te falando, as informações prestadas, seja pela testemunha direta, seja pela indireta, preste muita atenção na linguagem corporal, no jeito como a pessoa se comporta durante toda a oitiva. Depois de uma certa pergunta, se ela olha para os lados, se ela se arruma na cadeira, tudo isso é fundamental para que você se convença, ao final dos seus estudos, se o réu haverá de ser condenado, absolvido, que tipo de pena, se tem um privilégio, se tem uma qualificadora, em quem acreditar diante de todo o contexto da prova oral e pericial colhida. Essas provas são as que normalmente acontecem durante uma instrução criminal de crimes dolosos contra a vida. Mais sugestões, mais orientações eu te darei depois da sua aprovação. E para que você seja aprovado, fique atento no Estratégia Carreira Jurídica. Dê o like, se inscreva no canal, fique atento!